Então, na semana passada, né, mais especificamente aí na sexta-feira, dia 26, a UNB, né, a Universidade de Brasília, por meio aí do CESP UNB, né, da banca CESP, ela lançou aí o edital do vestibular 2022 e pedindo, né, segundo alguns pedidos aí de como funciona esse vestibular, eu criei aí 7 passos aí de como passar no vestibular da UNB 2022. Então, galera, antes de entrar aí nos 7 passos, né, tenho alguns recados importantes aí para vocês. Para quem tem interesse, né, de ter acesso às provas antigas, né, de 2004 até 2019, que foi o último vestibular da UNB, ter acesso ao raio-x das matérias que mais caem e, além disso, a nota de corte e os pesos para cada matéria, né, para cada disciplina, entra lá no meu Instagram, me segue lá, @cobmentoria. O link na bio lá vai ter tudo aí que vocês precisam, né? Tanto as provas antigas, todas com gabaritos, todas organizadas, né? O raio-x por matéria, por dia e outras informações. Então segue lá, Kobe Mentoria. Então, gente, 7 passos para passar no vestibular da UNB. Vestibular da UNB, né? Vamos lá para algumas informações importantes. Não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas o vestibular da UNB ele é organizado, né? E é aplicado pelo CESP. Não sei se vocês já conhecem a banca CESP, é uma banca bem conhecida, né? Aí pelo uma questão errada numa certa, né? Eu vou falar disso aí futuramente. Então, a prova ela vai ser realizada dia 5 e 6 de fevereiro. Vai ser aplicada no sábado e no domingo, né? De um mesmo final de semana. No sábado a gente vai ter aplicado a prova de linguagens, né? Que seria a parte de português e literatura, e a parte de humanas em uma das provas. Na outra prova, 30 questões de língua estrangeira, inglês, francês ou espanhol, mais a prova de redação. Isso dá um total de 150 questões, mais a redação. Isso para o primeiro dia. E nesse primeiro dia aí você vai ter 5 horas de prova, né? 300 minutos, de acordo com o edital. E vai ser realizado aí no dia 5 de fevereiro, né? Em um sábado. Com início das provas aí para 13 horas. Já no domingo, que vai ser o segundo dia de prova, a gente vai ter a prova de matemática, química, física e biologia, o que seria equivalente, né, à prova do segundo dia aí do Enem, né? Para essa prova você vai ter os mesmos 300 minutos, né, as mesmas 5 horas e terão 150 questões. Aí é dividida aí de uma forma bem peculiar que eu vou explicar em vídeos à frente. Então bora lá, galerinha, bora ir para o primeiro passo, verificar a nota de corte do seu curso modalidade desejada. Então, por que que eu vou ter que verificar a nota de corte? Eu não sei se vocês sabem, né, mas o vestibular da UNB, ele não acontece da mesma forma que o SISU para você ingressar. No SISU você faz a prova do Enem, certo? Você tem a correção da sua redação, a sua quantidade de acertos, tem a sua nota baseada no TRI, né? Para quem já conhece a prova do Enem. E quando abre o sistema, o SISU, né? É que você vai escolher a universidade, o curso, a modalidade. Durante esse tempo que fica aberto, você pode trocar, pode modificar. Você viu que não vai dar para um curso, você muda para outro. E assim vai. Porém, no vestibular da UNB não funciona dessa forma. Eu acredito que tem outros vestibulares aí espalhados pelo país que também seguem esse mesmo modelo da UNB, né? Aqui você vai escolher durante o processo de inscrição o seu curso, né, e a modalidade que você vai concorrer. E após feito, né, após cessado o tempo de inscrição, né, não tem mais como mudar, né? Você vai concorrer somente com aquele pessoal. Não vai ter um sistema para você, olhar a nota de corte durante um tempo. Não. Saiu, acabou, né? Então, por isso que se faz importante, né, você olhar a nota de corte.
Lá no meu Instagram, né, como eu falei, tem a nota de corte da prova de 2019, que foi a última. Eu vou fazer um vídeo específico de como você calcular a sua nota, porque a UNB, a nota de corte, ela não é baseada naquela quantidade de acertos e de erros que você tem somando as 300 questões mais a redação. Ela é baseada no argumento. E esse argumento aí ele vai variar aí com 4 fatores. Eu vou criar um vídeo específico para falar dele, mas já vai lá indo lá no meu Instagram, né? Me segue lá, entra no link da bio que você já vai ter acesso a essas notas de corte já para você ir se familiarizando, né? Um ponto importante, quando você entrar lá nessa lista, nesse PDF, você vai olhar o seu curso, o curso que você quer, você vai procurar a sua modalidade, se você vai concorrer em cotas para negros, escola pública, ampla concorrência, e vai procurar o argumento final mínimo. Argumento final mínimo. Esse argumento final mínimo, ele corresponde à nota de corte para o seu curso, entendeu? Então, vai ter o argumento final máximo, que vai ser a nota do, digamos assim, do primeiro colocado, e o argumento final mínimo, que vai ser a nota de corte. Então, você procura lá o argumento final mínimo, beleza? @Kobe Mentoria, pode ir lá, que vai ter como você olhar a nota de corte do seu curso. Então, galera, segundo passo. Após você ter feito aquele processo do primeiro passo, que é olhar o argumento final mínimo, que seria a nota de corte do seu curso, ter visto o meu vídeo de como calcular o argumento e ter feito ali mais ou menos uma aproximação de quantos acertos você precisa no primeiro e no segundo dia e a nota de redação, você vai para o segundo passo, que seria o quê? Selecione uma prova antiga e realize dentro do tempo determinado no edital, que seria, como eu falei, 300 minutos, o que equivale a 5 horas. Aí surge a dúvida, né, pessoal? Professor, por que eu já vou de início, de cara, né, selecionar uma prova antiga e fazer ela como forma de simulado? Pessoal, o principal ponto desse passo é você se familiarizar com a prova, você ver mais ou menos como é que é o meio de cobrança da prova, né? Como é que você vai estar mais ou menos, como é que seu conteúdo se responde a essa prova, né? E principalmente você fazer um raio-x, né? Uma visão de como você tá, de quais matérias você tem mais dificuldade, onde você está errando, esses detalhes. E aí, só após você ter feito esse segundo passo, né, que é ter feito essa prova antiga, é que a gente vai para o terceiro. Terceiro passo, galera, seguinte. Após você ter feito a prova, né, como forma de simulado, você vai fazer o raio-x detalhado com o mapeamento dos erros. O que seria esse raio-x detalhado com o mapeamento dos erros? Seguinte, você vai pegar todas as questões, digo todas as questões que você errou, você vai grifar lá no gabarito todas as questões que você errou e todas as que você deixou em branco e vai especificar qual o conteúdo, qual a matéria, né? Exemplo, biologia, qual o conteúdo, ecologia, exemplo, né? E qual o tema, né? Qual o assunto dessa matéria, dessa questão que você errou. E vai especificar lá por que você errou. Interpretação, não estudei o conteúdo, né? Não tive contato ainda com esse conteúdo, ou, sei lá, outros motivos. Esqueci uma fórmula, motivos diversos. Bora lá, passo 4. Após você ter feito esse raio-x, você vai corrigir os erros aí por meio de correção em vídeo e lançar todos esses erros no caderno de erros. Mas aí surge outra dúvida, né? Mas, professor Medeiros, qual seria a importância desse passo? Primeiro, não adianta nada, assim, jogar praticamente o tempo fora, você fazer um simulado e não corrigir ele, não realmente corrigir de modo detalhado, né? De modo a entender as questões que você errou e deixou em branco. Então, a primeira parte você vai ter que corrigir por meio de vídeo aula, por meio dos seus resumos, você vai ter que entender aquela questão. Entendendo essa questão, você vai lançar ela no caderno de erros. Exemplozinho prático aí. Vamos supor que essa daqui é uma folha do caderno de erros.
Tá aqui a folha bem bonita. E vamos supor que você fez a prova de 2019, que foi o último vestibular. UNB 2019. Seguinte, você vai pegar todas as questões que você errou. Vamos ver lá. A gente usou como exemplo a número 130, né? Então você vai colocar a questão 130, a matéria, bio, tema, ecologia, ciclo do nitrogênio. Beleza, colocou essas informações, você vai colocar embaixo a resposta correta. Vamos supor que a alternativa estava correta, certo? Após colocar a resposta correta, você vai explicar, mas com suas palavras, escrevendo. Você vai explicar por que você errou essa questão, por que ela está certa. Aí você vai explicar lá. Tal questão está correta por causa disso, 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 disso e disso. Eu errei a questão porque eu esqueci do processo de fixação no ciclo do nitrogênio. Perfeito. Essa parte você vai ter que lançar todas as questões. Não pode deixar uma, são todas. Aí que está a importância de você corrigir, né? De você entender a questão. Porque se você não entendeu por que você errou a questão, ou por que você deixou em branco, é porque realmente você não aprendeu, né? Você não tirou nada de proveitoso desse simulado. Então, fazendo isso aí, a gente pode ir para o passo 5. Então, galerinha, passo 5. Você vai selecionar e estudar as matérias que você tem mais chance de aprender e revisar em pouco tempo. Seguinte, você fez o raio-x e fez o caderno de erros. Com a correção, você vai ver as questões que você teve mais facilidade e as que você teve mais dificuldade para entender, certo? Vai ter algumas matérias difíceis. Dentro dessas matérias, você vai pegar aquelas que você tem mais facilidade. Não estou falando para pegar só matéria que você tem facilidade, mas aquelas, assim, um em cada matéria. Por exemplo, um tema na matéria de matemática, uma na de física, uma na de química, uma na de biologia. E vai focar em aprender essa matéria. Por exemplo, vai procurar uma videoaula, vai procurar um resumo, vai olhar os seus resumos, vai tentar fazer questão. Você tem que safar essa pane, você tem que cobrir esse erro, você não pode mais errar a questão desse tipo. Por isso é que você precisa do raio-x, certo? Terminando de escolher essa matéria e estudando, né, essas matérias que foram erradas, né, que você errou durante a prova, a gente pode ir para o passo 6. Passo 6, galera. Faça a lista de exercícios das matérias que você errou. Tá aí o porquê de estudar, né? Seria assim uma comprovação de que você realmente entendeu, né, aquele assunto que você errou. Você vai ter que, após estudar, né, você vai procurar a lista de exercício. Inclusive eu estou produzindo um curso, né, onde vai ter a correção de todas as provas do vestibular da UNB em vídeo, e eu vou disponibilizar também listas de exercícios com os assuntos que mais caem. Então, para quem quiser ter acesso, né, quem quiser ter essa facilidade de já ter o material ali pronto, né, vai ter mais informações lá no meu Instagram, eu vou postar outros vídeos também explicando melhor. Então, nesse 6º passo, você vai verificar, né, se você realmente aprendeu a matéria que você errou por meio de exercícios. Eu aconselho ali entre 10 e 15 questões para cada assunto. Fez essas 10 questões, 10, 15 questões, você tem que obter ali acima de 75%, 80% de acerto. Obtendo isso, realmente você aprendeu a matéria. Não obteve isso, você não aprendeu. Você tem que voltar e dar mais uma papirada aí na teoria, olhar outros exercícios, resolução em vídeo, essas coisas. E vamos para o último, mas não menos importante, 7º passo. 7º e último passo, galerinha, aí, refaça o processo. Então, após você ter feito todo esse processo, você vai refazer outro simulado, vai pegar outra prova e vai fazer tudo de novo. Vai fazer a prova, vai fazer o raio-x, vai jogar os erros e as em branco para o caderno de questões, vai estudar aquelas matérias que você tem mais facilidade, né, que você tem mais chances de aprender, digamos assim.
depois vai fazer os exercícios para ver se você realmente aprendeu as matérias e depois vai para o 7º passo de novo, vai pegar outra prova e refazer o processo. Então, durante esses 7 passos, o principal objetivo que você tem que ter é ir tampando esses buracos na sua formação. Sei lá, eu tenho um buraco aí que eu não aprendi biologia, a matéria de ecologia durante o meu ensino médio ou durante o cursinho. Então, pô, eu tenho que ir lá e tampar esse buraco. Pô, matéria de física, eu tenho dificuldade em tal e tal assunto. Vai lá e tampa. Então, vocês têm aí 8 semanas, né, para ir tampando, né, esses buracos. Eu acredito que dá tempo sim para quem já estava estudando para o Enem, para quem já estava aí focado em outros vestibulares. O vestibular da UNB ele tem algumas peculiaridades, mas nada que fuja do normal, né, que vá assustar vocês aí. A prova ela é um pouco mais conteudista do que o Enem, para quem está acostumado com o Enem, só que não difere tanto dos últimos anos, né, que a gente tem visto aí também no Enem um aumento da cobrança de conteúdos, só que tudo conteúdo do ensino médio, perfeito? Eu vou lançar um curso aí com a correção das provas antigas e exercícios, e vai ter muito material gratuito aí, tanto no YouTube quanto no meu Instagram. Para quem quiser ter acesso às provas antigas, nota de corte, raio-x, que é o principal, você tem que olhar quais matérias têm mais recorrência, para você focar nessas matérias, né, nesses 2 meses, né, nessas 8 semanas, 61 dias. E bora lá, galera, que dá para passar. Beleza? Qualquer coisa aí deixa nos comentários, vai lá no Instagram, manda mensagem que eu respondo rapidinho. E se inscreva no meu canal, me siga aí no Instagram. E um abraço. Beleza? Obrigado.